Aí está a atualização 53 do Elite Ranking Brasil 2016. Depois aí de uma semana, nós tivemos aí 2 jogos que foram realizados, outrora adiados, do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense venceram respectivamente Grêmio e Figueirense no final de semana, depois de uma rodada cheia na quarta e quinta, e tá aí. Tá aí os últimos 5 colocados do Elite Ranking depois desses jogos todos. Os 3 últimos continuam os mesmos. América Mineiro com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, vindo de 4 derrotas seguidas, continua na última colocação. Sport Recife e São Paulo, que são os únicos 2 dos 20 times da Série A que estão a mais de 4 jogos sem vencer, continuam também, respectivamente, São Paulo e Sport na 18ª e na 19ª posição. O 17º é o Grêmio. O Grêmio, que de uma atualização, da última atualização para essa, jogou e perdeu 2 vezes. Foi o time que mais despencou 11 posições, 2 derrotas seguidas, né? Não era de se esperar nada diferente. O Santos continua em 16º lugar. Depois de perder fora de casa para o Internacional. Aí a terceira tela, né? Terceira parte do Elite Ranking Brasil, atualização 53. Eu tenho aqui Fluminense, Santa Cruz, Vitória, Chapecoense e Atlético do Paraná. Com exceção de Santa Cruz e Chapecoense, todos esses times aqui, o Fluminense, o Vitória e o Atlético do Paraná, perderam seus jogos. O Atlético do Paraná, apesar de perder, sobe 2 posições aqui, pelo passado recente do Grêmio e do Santos, né? Ele consegue ultrapassar os 2. O Santos, que, lembrando, na Copa do Brasil enfrentou o Vasco, que é time de Série B, né? Então a vitória do Santos pela Copa do Brasil valeu menos. Aqui Chapecoense empatou com o Santa Cruz, mesmo assim perdeu 2 posições. Lembrando que um dos jogos da Chapecoense foi contra um time da Série D, o Cuiabá, né? Pela Copa do Brasil. Aqui a gente vê, a Chapecoense vem com 47% dos pontos nos últimos 5 jogos. O insuficiente para manter o time entre os 10 primeiros. O Vitória da Bahia, que perdeu para o Atlético, perdeu 4 posições no ranking com essa derrota. Foi ultrapassada, a gente vai ver daqui a pouco, por Corinthians, Internacional e por aí vai. O Santa Cruz, que está a 2 jogos sem vencer, apesar disso conquistou só 33% dos pontos, né? Mas por não ter perdido, ainda figura ali em 12º lugar, caiu só uma posição. Em 11º lugar está o Fluminense, que jogou e perdeu para o Botafogo. Essa derrota tirou o time que estava em 4º lugar na última atualização, despencou para 11º lugar. E agora vamos entrar aqui nos 10 primeiros colocados, né? Primeiro de 6º até 10º. Né? A gente vê que o 10º colocado é a Ponte Preta, que perdeu para o Flamengo. Tem aqui no ranking tem 140 pontos.
e conquistou um pouco mais da metade dos pontos, conquistou 10 dos últimos 15 pontos, né? 53%. Aí o detalhe, contra times apenas da Série A. Um desses jogos foi pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, empate no Mineirão, 1-1. Agora interessante, o 9º e 8º lugar, respectivamente, Internacional e Corinthians. A gente percebe aí que essas vitórias do meio de semana aí, o Inter, né, depois de 14 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, agora já invicta 4, né? Uma vitória pela Copa do Brasil contra um time de Série C, tudo bem, né? Foi o Fortaleza. Mas nos últimos 4 jogos, o Inter se mantém invicto. E aqui ainda um pouco atrás do Corinthians, que também subiu 6 posições, agora é o 8º colocado no Elite Ranking Brasil. Essa vitória do Corinthians no meio de semana contra o Sport Recife, né? O Corinthians passou por cima do Sport Recife jogando em casa, ganhou de 3-0, deixou o Corinthians aí a 2 jogos, né, de invencibilidade. Ainda vem num retrospecto recente desfavorável, conquistou apenas 7 dos últimos 15 pontos, mas figura bem aí na 8ª colocação. O 7º colocado é o Figueirense, que venceu bem o Atlético Paranaense em casa, né? Vem com 9 dos últimos 15 pontos conquistados, ou 60%, o que é um bom aproveitamento, que deixa o time em 7º lugar, mesmo depois de perder o jogo adiado, né? Que foi adiado no início do mês de agosto por causa das Olimpíadas, o jogo com o Fluminense no final de semana. O 6º colocado é o Atlético Mineiro, que vem vem de 4 jogos sem perder, né? Uma sequência importante, apenas contra adversários da Série A. O Atlético, que já liderou 11 atualizações das 54 atualizações do ano. O Atlético venceu o Vitória por 2-1 dentro de casa na quarta-feira e se coloca aqui ainda numa posição razoável no Elite Ranking, em 6º lugar. Agora vamos descobrir quem são os 5 primeiros colocados do Elite Ranking Brasil em 9 de setembro. Esse é o Botafogo. O Botafogo é um dos times que seguramente o time que mais subiu posições, subiu 8 posições depois de 2 vitórias. Lembrando que o Botafogo tinha um jogo atrasado contra o Grêmio, jogou e venceu o Grêmio. Venceu bem o Grêmio no final de semana. E agora o Botafogo sobe uma posição e entra na primeira página. Sobe 8 posições, perdão. 8 posições e entra na primeira página do Elite Ranking Brasil. Botafogo que conquistou 60%, né? Ou 9 dos últimos 15 pontos. O 4º colocado, que avançou uma posição, pegou a posição que era da Ponte Preta e do Fluminense, ambos os times que perderam no meio de semana. E o Curitiba agora é 4º lugar, com uma boa sequência de 10 pontos dos últimos 15, né? Conquistou 10 dos últimos 15 pontos, classificou na Sul-Americana. Os 3 primeiros colocados continuam os mesmos. O Palmeiras aqui é interessante notar que é o time com melhor aproveitamento, junto com o Cruzeiro. 7 jogos de invencibilidade, ambos, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro é primeiro, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro é primeiro e Palmeiras é terceiro. Por quê? Porque o Palmeiras enfrentou um time da Série C nessa sequência aí. Conquistou 13 dos últimos 15 pontos, a exemplo do Palmeiras.
vem de do Cruzeiro, vem de 3 vitórias seguidas, assim como o Flamengo, que é segundo colocado. O Flamengo que nos últimos 15 pontos conquistou 12 ou 80%, né, de aproveitamento. Vem de 3 jogos de vencibilidade, exatamente essas 3 vitórias consecutivas. E o primeiro colocado a uma vitória de igualar o recorde do Atlético de pontuação do Elite Ranking depois da última mudança do sistema de pontuação, com 280 pontos, 7 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas, 87% de aproveitamento ou 13 dos últimos 15 pontos, todos contra adversários da Série A, liderando o ranking pela 8ª atualização do ano. Esse é o Cruzeiro Esporte Clube.